Atenção! Revisão da vida toda! Isso aqui pode mudar tudo no julgamento. Então, vou revelar para vocês em primeira mão a petição que eu recebi direto do Dr. João Badari no WhatsApp. Mandou aqui para mim, eu já tô aqui mostrando para vocês. Claro, pedi autorização e até por meio de estratégia processual, nós não havíamos revelado isso antes. Vocês sabem, estivemos em Brasília, tivemos que ir, já tinha comprado passagem. Barroso retirou da pauta 2 dias antes e não só retirou da pauta, como transformou do plenário físico para o plenário virtual. É isso que nos traz mais preocupação, porque aí, plenário virtual não tem a mesma transparência dos debates do plenário físico, em frente às câmeras, os próprios advogados podendo acompanhar junto, né? Então, a gente sabe que o plenário virtual não é interessante nesse momento para a revisão da vida toda. E, como bem disse o doutor João Badari, né? Há males que vêm para o bem. Então, por um lado foi adiado, mas por outro, nós já estávamos em Brasília mesmo e isso permitiu para que nós continuássemos trabalhando firme. Então, desde já, meus agradecimentos e minhas homenagens ao Dr. João Badari, a toda a ABL, né, o Matheus, o Thiago, o Murilo, e eu não gosto de ficar citando o nome porque eu sempre posso esquecer alguém. Então, toda a ABL, parabéns pelo belíssimo trabalho. Também sempre o Medeiros convocando, atualizando vocês. E, né, Medeiros é outro que a gente estava até conversando com o João, que o Medeiros, sempre que ele foi acionado, ele correspondeu à altura e ainda suprindo expectativas, né? E mesmo sabendo de muita coisa, ele sabe revelar as coisas somente no momento adequado. Então, pessoal, não tem nem ninguém melhor que ninguém. Tá todo mundo aqui lutando pelos direitos dos aposentados. E o seu Aparecido também esteve em Brasília, né, conversando com os senadores e deputados. Então, meus parabéns ao seu Aparecido Sato. Grande trabalho também, pessoal. É isso, não tem melhor que ninguém, é todo mundo junto na luta, tá certo? Muito bem. E que petição é essa que pode mudar tudo? Pessoal, essa semana foi de muito trabalho. O Dr. João Badari esteve no STF para entregar presencialmente, né, para entregar os últimos memoriais mais atualizados com os pareceres jurídicos, os cálculos e, claro, né, é um bocado de documento, só que ele também já fez ali uma forma de resumo, uma forma dos ministros baterem o olho e já saberem do que estava se tratando. Então, a gente sabe que a revisão da vida toda foi para o lado político e econômico. E a preocupação econômica é o que está freando os ministros. A gente sabe que, juridicamente falando, nós já ganhamos a tese, não tem mais o que falar. Só que, né, estão usando fundamentos econômicos falsos para frear o pagamento da revisão da vida toda. Então, com os últimos números atualizados do CNJ, com toda a repercussão, né, que a mídia deu para os descontos indevidos do INSS, chegou a hora também de a gente colocar a revisão da vida toda em pauta, pessoal. E com essa petição sendo juntada no processo do tema 1102 da revisão da vida toda. Presta atenção, que eu já recebi aqui em primeira mão a documentação e já vou revelar para vocês. O IEPREV, amigo da corte, já qualificado nos autos do recurso extraordinário em epígrafe, que versa sobre o tema 1102 da repercussão geral, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, endereçado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no regimento interno do STF, apresentar o pedido de observância ao destaque formulado e remessa ao plenário físico. Então agora esse processo ele precisa ser encaminhado para o plenário físico e vocês vão ver o porquê. Conforme consta dos autos, o eminente relator do feito,
Então, não confunda relator com o presidente do STF, né? O presidente do STF é o Barroso, relator da revisão da vida toda é o ministro Alexandre de Moraes e relator das ADIs é o Nunes Marques, tá? E oportunamente realizou um pedido de destaque de modo a afastar o julgamento do presente recurso do ambiente virtual, conforme previsto na Resolução 642 de 2019, que dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do STF. Então diz o artigo 4º desta resolução: não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de destaque feito por qualquer ministro. Então, se o Barroso quiser atropelar esse pedido de destaque, ele vai estar passando por cima não só do ministro Alexandre de Moraes, como ele vai estar passando por cima da própria resolução do STF. E aí, então, para que regimento interno, para que resolução, para que lei? Não é verdade? Então, não. Lei é para ser seguida, resolução e regimento interno também. Nesse sentido, não há qualquer registro de retratação ou desistência do pedido de destaque por parte do relator. Ao contrário, permanece vigente a manifestação expressa de Sua Excelência, no sentido de que o julgamento seja levado ao plenário físico, assegurando-se o amplo debate de tão importante tema dos quais destacamos. Primeiro, então o que deve ser decidido na revisão da vida toda? Primeiro, a possibilidade de modulação dos efeitos para quem já havia ajuizado a ação, garantindo o seu direito de revisar o benefício pela cristalina ocorrência do overruling, assegurando o respeito à segurança jurídica trazido pelas decisões da mais alta corte judicial do país. O que é esse overruling, professor Nakamura? É uma expressão, né, em inglês, né, overruling. Meu inglês está meio assim, né? É uma expressão, né, que a jurisprudência internacional trouxe para o Brasil quando há uma superação da tese, né? Então, é basicamente superação da tese, mudança de entendimento, alteração de jurisprudência. Todas essas expressões significam overruling, né? Então, o STF pode mudar de opinião? Pode. Opa! Né? De tempos em tempos, a sociedade evolui, o STF pode mudar de opinião. Só que o que aconteceu no STF? Só mudou de opinião não por uma alteração do contexto político, não mudou a lei, nem o cenário econômico mudou, né? O que mudou de dezembro de 2022 para março de 2024? Somente a composição da corte, somente os ministros. De 11 ministros, 6 eram favoráveis, 5 contra, revisão da vida toda, e dos 3 favoráveis, 3 se aposentaram. E aí entraram outros ministros, né? Então a gente vê que o que mudou não foi contexto econômico, não, foi a composição da corte. Mas ainda assim, ainda que você queira levar em consideração que não, mas o ministro entrou, ele vota do jeito que ele quiser e tudo mais. Então, mesmo assim, isso é uma clara mudança de jurisprudência. E qual que é a consequência da mudança de jurisprudência, até mesmo para trazer estabilidade e segurança jurídica nas suas decisões? É a modulação de efeitos. Está na lei da modulação de efeitos que uma das hipóteses, né, que pode ter modulação de efeitos é quando ocorrer mudança de jurisprudência, mudança de entendimento. Então, continuando, o primeiro pedido, modulação de efeitos para quem entrou com a ação. Segundo ponto, manutenção do pagamento dos precatórios e RPVs, requisições de pequenos valores, que já estão inscritas, pois ficou assegurado do plenário da ADI 2111 que os pagamentos anteriores a abril de 2024 não serão devolvidos. Então, todo mundo que teve decisão judicial até abril de 2024, né, teve o seu direito reconhecido, não vai precisar nem devolver os valores. E existem casos de aposentados já na fila de precatórios e de RPVs, requisições de pequeno valor.
Mas, professor, os processos não estavam suspensos? Sim, pessoal, só que antes de suspender os processos, ocorre muitas vezes do INSS perder prazo, né? Perder prazo. Então, é minoria, tá? Não se desespere, não pense que você né? Não, calma. A maioria dos processos realmente está suspenso, mas alguns o INSS perdeu o prazo e aí teve o trânsito em julgado a favor do aposentado, né? E tem gente já na lista de recebimento. Terceiro ponto, estabilização da decisão para quem já teve o trânsito em julgado do seu processo revisional, amparado por decisão da Corte no próprio tema 1102. Então, quem teve o trânsito em julgado não só pode continuar na fila do precatório do RPV, como também continuar com o seu reajuste. Continuando, ocorre que, conforme consta da movimentação mais recente, o processo foi reincluído em pauta virtual, contrariando a disposição expressa do regimento interno e desconsiderando a autonomia regimental do ministro relator em sua manifestação técnica e fundamentada. Então eles colocam aqui até mesmo a foto do destaque do ministro Alexandre de Moraes, né, que ainda está vigente. Ademais, a matéria debatida neste feito, a denominada revisão da vida toda, possui elevada relevância social, econômica e jurídica, como reconhecido pela própria Corte ao atribuir ao recurso a sistemática da repercussão geral. Então, o STF já reconheceu que a revisão da vida toda é uma matéria de relevância social, econômica, jurídica, até por isso que ele atribuiu um tema de repercussão geral, o tema 1102, e com decisão valendo para o Brasil inteiro. Trata-se de questão que impacta diretamente a vida de 103 mil aposentados brasileiros, conforme números extraídos do CNJ, razão pela qual se impõe o julgamento presencial, permitindo a devida amplitude do contraditório e o exercício pleno da jurisdição constitucional por meio do debate oral. Já vou falar desse número de 103 mil processos e depois o número do CNJ de 122 mil processos. Vamos terminar e eu já explico essa questão para vocês. Nesse cenário, requer-se o respeito à Resolução 642 de 2019, observando-se que o pedido de destaque feito pelo relator vincula o julgamento ao plenário físico, sendo proibida sua tramitação e deliberação em ambiente virtual, enquanto não houver expressa revogação do destaque por quem o proferiu. Diante do exposto, requer-se cancelamento da pauta de julgamento virtual designada para os presentes embargos, a remessa dos autos ao plenário físico para julgamento presencial em respeito ao pedido de destaque ainda vigente, caso necessária, consulta ao eminente ministro relator para confirmação da manutenção do seu destaque antes de qualquer deliberação em ambiente virtual. Assinam a petição Dr. Roberto de Carvalho Santos, Dr. João Badari e Dr. Murilo White. Pessoal, deixa eu só complementar o comentário aqui, porque aqui estão 103 mil processos, né? Cerca de 103 mil processos, e o número do CNJ, conforme a próprio despacho proferido, né, pelo CNJ, trouxe um número de 122 mil processos. Só que o número do CNJ ele foi atualizado depois de 21 de março de 2024. Então, fica a discussão se o STF, ao fazer a modulação de efeitos, ele vai limitar a data para agora, né, para junho de 2025. Então, todos que têm processo, mesmo quem entrou depois, poderá receber. Ou se ele vai usar a data para modular os efeitos, né, na decisão das ADIs, 21 de março de 2024, ou a decisão da data da publicação da ata de julgamento ou do acórdão. Então, o que está em discussão aqui? Primeiro, modulação de efeitos, garantindo o direito de quem já entrou com a ação. Fica a dúvida se o STF utilizaria a data de 21 de março, a data
salvo engano, 4 de abril de 2024, que é quando depois foi publicado a ata de julgamento, ou se utilizaria a data atual, né? Até quando que o aposentado poderá ter entrado com a revisão da vida toda. Esse é o primeiro ponto que o STF vai ter que decidir. O segundo ponto é tirar do plenário virtual, trazendo para o plenário físico, tendo em vista que ainda existe pedido de destaque vigente e, como eu disse, resolução do STF diz que não pode ser julgado em plenário virtual aquilo que tiver pedido de destaque. Outra questão que estão perguntando: professor, mas o voto da Rosa Weber vai ser mantido ou vai ser descartado com o pedido de destaque? Pessoal, isso já foi até questão de ordem, já aconteceu de ter pedido de destaque, mesmo com voto de ministro aposentado, e aí, né, que ficou decidido? O próprio STF já decidiu que voto de ministro aposentado é mantido em novos julgamentos, mesmo em caso do pedido de destaque. Esse também é o nosso entendimento. Então, a Rosa Weber, né, já antecipou seu voto de forma favorável para os aposentados. No meu entendimento, ela limitou os atrasados a partir de dezembro de 2019, mas a essa altura do campeonato, né, é melhor receber alguma coisa do que não receber nada, né? Então, ninguém aqui está abrindo mão de nada, ninguém aqui está desistindo, mas eu estou sendo bem realista com vocês. Eu prefiro que vocês recebam o reajuste imediatamente até o final da vida e, né, os atrasados limitados aí de 2019 em diante já vão dar aí mais de 5 anos de atrasados. Então, ao meu ver, se é isso que é necessário para pagar a revisão da vida toda, então que assim seja feito, tá? Outra questão e se o Moraes retirar o pedido de destaque? Aí realmente vai para o plenário virtual. Mas não só isso, aí sim vai ser uma clara demonstração de que o ministro Alexandre de Moraes jogou a toalha. Se ele retirar o pedido de destaque, aí sim, aí vai ser a mais nítida para quem ainda está na dúvida, né? Se ele foi favorável, se ele vai ser favorável, se ele vai ser contra, se ele já voltou atrás. Se ele retirar o pedido de destaque, pode anotar o que eu estou falando. Aí sim, esse será o sinal mais claro de que ele jogou a toalha. Falo isso com toda a transparência do mundo. Com fé, esperança e muita batalha, mas sem jamais dar falsas esperanças, falsas ilusões. Tá bom, pessoal? Então, se ele retirar o pedido de destaque, aí sim a gente vai ter a demonstração de que ele definitivamente jogou a toalha. Então, meus parabéns a todos os advogados atuantes nessa causa. Meus parabéns a você, aposentado e pensionista, que até agora ainda tá ansioso, tá sofrendo, mas ainda segue acreditando e lutando pelos seus direitos. É assim que a gente faz um Brasil melhor. Que Deus te abençoe grandemente, que possa ser respeitado a resolução do STF, o regimento interno, a própria lei também, e que possa ser garantido, no mínimo, o direito de quem já tem entrado com a ação. Grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.